A semana se inicia e certamente esta será a mais importante do ano. Vou trazer o vídeo do desembargador aposentado Sebastião Coelho, que viralizou neste final de semana, que ainda vai dar o que falar, com certeza. Mas antes eu vou trazer também o discurso de posse do ministro Alexandre de Moraes no TSE e a fala indignada do desembargador que anunciou há cerca de 3 meses atrás a sua aposentadoria por discordar justamente do ministro Alexandre de Moraes, né, que fazia lá um ataque aos eleitores. E nesse final de semana, então, ele fez uma conclusão importantíssima sobre o que poderá ser o desfecho de toda essa crise que chegou no país, principalmente devido a várias medidas inconstitucionais do ministro Alexandre de Moraes. Depois do primeiro vídeo, farei aí algumas observações e vou colocar também para rodar os dois vídeos do desembargador. Então, vamos lá. A cerimônia de hoje simboliza o respeito pelas instituições como o único caminho de crescimento e fortalecimento da República, e a força da democracia como o único regime político, onde todo o poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo. Somos 156.454.011 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as 4 maiores democracias do mundo. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Nas sucessivas eleições, e para que o Brasil possa comemorar o maior período de estabilidade democrática da República, de toda a nossa história republicana, o Tribunal Superior Eleitoral atua em conjunto com os 27 tribunais regionais eleitorais, a maioria aqui presente, representada por seus presidentes. Atua em conjunto com 2.637 juízes eleitorais e o mesmo número de promotores eleitorais. Atua com aproximadamente 22 mil servidores e 2.200.000 mesários, verdadeiros agentes da cidadania. A Justiça Eleitoral atua com competência e transparência, honrando e continuará a honrando sua histórica vocação de concretizar a democracia e a autêntica coragem para lutar contra as forças que não acreditavam no Estado democrático de direito e pretendiam, à época de sua instalação da Justiça Eleitoral, continuar capturando a vontade soberana do povo, desvirtuando os votos que eram colocados nas urnas. E aqueles aqui presentes que, como eu, atuaram na Justiça Eleitoral, eu,
e o prazer de atuar como promotor eleitoral na minha primeira comarca em Aguaí, no estado de São Paulo, 30 mil habitantes. Aqueles que, como eu, juízes ou promotores ou fiscais, atuaram, sabem do que eu estou falando, do desvirtuamento nas urnas, dos votos riscados, da caneta que se colocava no punho, e a Justiça Eleitoral, com coragem, com competência, com transparência, simplesmente encerrou essa nefasta fase da democracia brasileira. A vocação pela democracia e a coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais e aos valores republicanos de respeito à soberania popular permanece nessa Justiça Eleitoral e nesse Tribunal Superior Eleitoral, que continuamente vem se aperfeiçoando, principalmente com a implementação e a melhoria das urnas eletrônicas. O aperfeiçoamento foi, é e continuará sendo constante, sempre, absolutamente sempre, para garantir total segurança e transparência ao eleitorado nacional, como demonstra a implementação da biometria, que somente não foi finalizada em virtude da trágica pandemia causada pelo Covid-19, onde os trabalhos de biometria precisaram ser suspensos. Mas mesmo com isso, hoje, a biometria já está presente em 75,52% do eleitorado, num total de mais de 118 milhões de eleitoras e eleitores. Esse aperfeiçoamento, sempre repito, será constante e permitiu que em todas as últimas eleições os resultados fossem conhecidos no mesmo dia da votação. O direito de voto é o ato fundamental para o exercício da vontade soberana do povo em escolher seus representantes de maneira livre e consciente. A mais importante, e aqui não há nenhuma dúvida, a mais importante garantia da democracia configura-se na liberdade no exercício do direito de voto. E deve ser efetivada essa liberdade, tanto com a observância do sigilo do voto, plenamente garantido pelas urnas eletrônicas, quanto pela possibilidade do eleitor receber todas as informações possíveis sobre os candidatos, as candidatas, suas opiniões, suas preferências, suas propostas, receber essas informações, seja por meio da imprensa, seja por meio das redes sociais, seja por informações dos próprios candidatos e candidatas durante a campanha eleitoral. A liberdade no exercício do direito do voto exige a ampla liberdade de discussão e informação, no sentido de proporcionar ao eleitor uma escolha livre e consciente, impedindo qualquer coação ou pressão por grupos políticos ou econômicos. A liberdade do direito de voto depende preponderantemente da ampla liberdade de discussão, de maneira que deve ser garantida aos candidatos e candidatas a ampla liberdade de expressão e de manifestação, possibilitando ao eleitor pleno acesso às informações necessárias para o exercício da livre e consciente destinação do seu voto. A participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das diversas opiniões sobre os principais temas de interesses do eleitorado e sobre seus próprios governantes. A democracia não resistirá e não existirá, e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui essencial condição ao pluralismo de ideias,
que, por sua vez, é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. De modo que a intervenção da Justiça Eleitoral deve ser mínima, em preponderância ao direito à liberdade de expressão dos candidatos, das candidatas e do eleitorado. É a plena proteção constitucional da exteriorização da opinião, que não permite censura prévia pelo poder público. Entretanto, essa plena proteção constitucional da exteriorização da opinião não significa impunidade, não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, fraudulentas, pois o direito à honra, intimidade, vida privada e a própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. A Constituição Federal não permite, inclusive em período de propaganda eleitoral, a propagação de discursos de ódio, que me assegura a de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático. Sem as amarras a realização de da manifestações, sejam magistratura, pessoais, porque a sejam magistratura nas redes tem sociais, os seus ou impedimentos. por meio de entrevistas públicas, Tenho visando o visto rompimento do Estado de Direito com a consequente instalação do arbítrio. A Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado, não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo dizer da a prática vocês de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, violência, infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas. A intervenção da Justiça Eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news. E assim atuará a Justiça Eleitoral de modo a proteger a integridade das instituições, o regime democrático e a vontade popular, pois a Constituição Federal não autoriza que se propague. E nesse discurso, o ministro deixou muito claro como seria o desenrolar do período eleitoral, né? Ele foi muito beligerante, a gente viu, e como o desembargador falou, chamou aí os eleitores praticamente para uma guerra, né? Quando deveria ter feito aí um discurso mais apaziguador. A gente viu como o presidente Bolsonaro assistiu a tantas asneiras aí do excelentíssimo ministro, né? Ele ficou às palmas, a gente viu, né? Um bando de puxa-sacos batiam palmas aí efusivamente, enquanto o presidente Bolsonaro ficou só observando e pensativo na cadeira onde ele estava. Agora, como foi a reação do desembargador e sua definição no último final de semana. Serão esses dois vídeos que vamos ver a seguir. Então, vamos lá. Há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão não pode continuar. Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro
Alexandre de Moraes na terça-feira passada, e eu esperava, sinceramente, presidente e colegas, que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi, a meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega, e eu não quero participar desse, senhor presidente. Enquanto eu estiver aqui, e já digo que vou pedir os 90 dias, para dar tempo dos servidores do meu gabinete, alguns comigo há mais de 20 anos, procurarem a localização adequada para o seu trabalho. Eu vou, até o último dia, cumprir, seja aqui, seja no Tribunal Eleitoral, eu vou cumprir a Constituição, vou cumprir as leis e as decisões judiciais. Eu não vou cumprir discurso de ministro, seja ele em posse, seja ele em Twitter, seja ele em redes sociais. O magistrado, eu já disse isso e repito, tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação. E o magistrado, ele foi feito, os juízes foram constituídos por Deus para fazer justiça e para pregar a paz. Eu quero dizer a vocês, com base na liberdade de expressão que me assegura a Constituição Federal, e agora já aposentado, sem as amarras da magistratura, porque a magistratura tem os seus impedimentos. Tenho visto, eu disse naquela oportunidade, que a magistratura brasileira não está feliz. Eu posso afirmar para vocês, meus conterrâneos, que mais de 80% dos juízes e juízas do Brasil, de primeira e segunda instâncias, não estão de acordo com o que está fazendo o Supremo Tribunal Federal. E aqui não há qualquer ofensa ao Supremo Tribunal Federal. Eu peço, inclusive, àqueles que, porventura, tiver com alguma faixa dizendo fechar o Supremo Tribunal Federal, por favor, não façam isso. Isso pode caracterizar um atentado contra a instituição. Não façam isso. Agora, retirar aqueles que não estão honrando o compromisso que assumiram é dever de todos nós. Nós devemos, me perdoe, eu falo sobre a minha responsabilidade. Não estou falando em nome de ninguém. De ninguém. Nem minha família sabe que eu estou aqui neste momento. Nem minha família. A solução será prender Alexandre de Moraes. E eu dou a base legal para isso. Eu dou a base legal para isso. Nós temos que fazer tudo de acordo com a Constituição e com as leis. O senhor ministro Alexandre de Moraes há muito não respeita a Constituição. Ele vem cometendo, e não vamos ofender o ministro, por favor. Não vamos nos manter serenos. Há muito ele vem cometendo crimes. E a Constituição Federal diz que a prisão só pode ocorrer por ordem escrita de autoridade judiciária, ou seja, de um juiz, ou em flagrante delito. Pois bem, os crimes praticados por Alexandre de Moraes estão sendo cometidos com as suas decisões. No momento que as decisões dele estão em vigor, o crime está acontecendo. Portanto, ele está
em estado de flagrante delito. Aguardem. O Código de Processo Penal diz o seguinte, que as autoridades deverão, e qualquer do povo poderá, prender quem quer que esteja em flagrante delito. Eu, Sebastião Coelho, posso prender Alexandre de Moraes. Qualquer um do brasileiro poderá prender Alexandre de Moraes. Por que eu não faço isso? E por que eu não aconselho que ninguém tente fazer isso? Porque nós não temos a força necessária para fazer cumprir a ordem. Perceberam? Muito bem. O Estado Democrático de Direito do Brasil, ele está rompido. Não existe mais. O Supremo Tribunal Federal viola a Constituição. Quem deveria tomar providência? O Senado da República. Mas, infelizmente, não sei os motivos dos senhores senadores, estão quietos, concordando com essa situação. Então, vejam, o Poder Judiciário está abusando de um poder que não tem. O Senado Federal está silente. O que resta? Preste bem atenção no que eu vou dizer. Resta o presidente da República, não aplauda, por favor, convocar as Forças Armadas para efetuar a prisão de Alexandre de Moraes. Muito bem, vocês vão dizer o seguinte, mas desembargador Sebastião, fazendo a prisão do Alexandre de Moraes, os seus colegas vão dar um habeas corpus, vão soltar. O Código de Processo Penal, em seu artigo 29, estabelece que quem de qualquer modo concorre para o crime está sujeito às mesmas penas. Assim, se alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal derem habeas corpus para Alexandre de Moraes, eles também poderão ser presos. Vai fechar o Supremo? Vai fechar o Supremo? Não, não. Convoca-se os ministros do STJ para substituir até que tudo se normalize. Não vamos desistir. Não vamos desistir do Brasil. E eu não estou tratando de política, não quero saber de política. Eu quero saber da nossa liberdade. Nós precisamos de pessoas como você, Sebastião. Liberdade, liberdade, liberdade. É isso. Curta, se inscreva e, se puder, compartilhe esse vídeo.